de inteligência do CDS, Mariana Dantas. Ela foi finalista do 5º CONEDU na escola, dentro do 7º Congresso Nacional de Educação. A Mariana Dantas ela apresentou a proposta Literatura Infantil e Pensamento Computacional, Histórias que Encantam e Problemas que Ensinam. Mariana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Obrigada, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. É um prazer estar aqui, para falar sobre um projeto novo, mas que ao mesmo tempo já trouxe resultado para a nossa escola em tão pouco tempo, foi uma aposta do CDS esse ano para uma aposta inovadora, um tema ainda não conhecido, não tão conhecido, que é o pensamento computacional, e a gente já consegue trazer um resultado que para a gente é bem satisfatório. Pois é, um projeto novo que já é aí segundo lugar, em um Congresso Nacional de Educação. Você achava que esse projeto chegaria tanto já no início da sua, digamos assim, de ser colocado em prática em tão pouco tempo? Para ser sincera, não, porque, assim, eu acho que os ouvintes assíduos aí talvez lembrem que no iniciozinho do ano, Padre Costa falou que nós tínhamos a proposta de montar um laboratório, de metodologias ativas e pensamento computacional. Então, a nossa proposta era outra, era ter um espaço físico, onde eu iria lecionar aulas de introdução à programação mesmo para os alunos. Só que com tudo isso que aconteceu, todo mundo precisou se adaptar com a pandemia, as escolas também, inclusive nós. E o projeto ele precisou ser repensado, Como é que a gente vai continuar com a ideia de trabalhar o pensamento computacional, que para quem esteja se perguntando, talvez o que é esse pensamento computacional? É uma forma de resolver problemas, é ensinar os alunos a resolver problemas utilizando conceitos da computação. Então, eles entenderem que um algoritmo, por exemplo, é você resolver um problema realizando um passo a passo, que você, para resolver um problema, você pode decompô-lo em pequenos probleminhas. Então, são conceitos da computação utilizados para resolver problemas do dia a dia, que é uma habilidade que a gente precisa estimular dos nossos alunos hoje, porque eles precisam saber resolver problemas em qualquer situação e em qualquer profissão que eles escolham seguir. Então, a escola está mudando e a gente precisa ir se adaptando. Então, não é que ele vá, por exemplo, usar o computador, ele vai usar conceitos da computação, Isso. É isso? Isso. E na medida que a gente for avançando, a ideia é que o projeto vá avançando e que a gente vá, assim, também ensinando eles, com o tempo, a utilizarem esses conceitos para programar, para criar o que eles tenham vontade de criar. Porque, assim, hoje, Marcos, a escola, acho que todo mundo já sabe, já é um tema bem discutido, que a escola ela é diferente. Assim, a sociedade ela está diferente e as crianças, os alunos, eles também pensam diferente. Então, nós precisamos estimular essa criatividade, estimular essa resolução de problemas. Nós precisamos ter alunos que sejam ativos, Eles não estejam ali só apenas recebendo informações, mas criando. Eles têm muita coisa para criar, eles têm muito potencial e a gente tem que estimular isso. E o pensamento computacional é uma dessas habilidades, Então, assim, nós tínhamos essa ideia de ter essas aulas de programação, que na verdade elas estão, já foram divulgadas o ano passado por Padre Costa aqui. Nós temos essa proposta do laboratório, só que como a escola precisou adaptar o laboratório para as salas de aula, nós precisamos nos reinventar. Então, e aí, Mariana, o que é que a gente vai fazer com esse projeto? Vai dar ainda para ensinar pensamento computacional? Aí nós pensamos, na literatura infantil, que já faz parte da rotina escolar dessas crianças, e por que a gente não pegar essa literatura infantil e mostrar que dentro das histórias tem algumas problemáticas que precisam ser resolvidas. Então, esse projeto de Histórias que Encantam e Problemas que Ensinam, ele funcionava dessa forma, funcionou esse ano dessa forma. Nós fazíamos contações de histórias já clássicos da literatura infantil, na maioria dos casos. Levávamos para a sala de aula com todo aquele encantamento de fantasia, de encenação. Fazíamos com eles fazíamos a contação para as crianças e, em seguida, nós apresentávamos as problemáticas da história para eles resolverem utilizando algum conceito da computação. Então, assim, a gente ensinava o conceito e eles faziam, em seguida, uma atividade, um exercício, que colocasse aquilo ali em prática. Então, nós fizemos isso durante esse ano. E o CONEDU, que é um Congresso Nacional de Educação, eu conhecia o evento, mas não conhecia o concurso que tinha dentro do evento. E quando eu vi, ele é um concurso que ele é criado para qualquer professor
de qualquer instituição brasileira que tenha um projeto que considere inovador, não precisa ser na área de pensamento computacional, ele pode se inscrever, né? Aí eu conversei com o Padre Costa, vamos inscrever o nosso projeto para ver no que é que dá. E a gente fez um relato de experiência, enviamos as fotos do nosso projeto e tivemos essa surpresa, né? Que eu realmente não esperava. Quando vi o nome lá, fiquei... Muito emocionada, por sinal, né? Agora, no caso, você acabou competindo com projetos do Brasil todo. Isso. Foram... O Congresso é nacional, né? Qualquer professor que tivesse, de escolas brasileiras que tivesse interesse em se inscrever, ele poderia se inscrever. O primeiro lugar, o projeto é um pouco parecido com o seu ou ele é totalmente diferente? Não, ele não é na área de pensamento computacional. O primeiro lugar é na área de alfabetização. De uma professora... Ai, desculpa, agora eu não vou lembrar de onde ela é. Mas, se eu não me engano, é Paraíba. O projeto dela é de alfabetização. Foi desafiador para você, por exemplo, esse projeto, Literatura Infantil e Pensamento Computacional, nasceu do zero aqui? Então, o pensamento computacional eu conheci ele em 2018, eu ainda estava na graduação, sempre, por acaso, na graduação eu conheci a área de jogos digitais, me interessei, e dos jogos digitais eu acabei conhecendo o pensamento computacional. E comecei a participar de alguns projetos voluntários lá em Natal, em uma escola modelo que tem na UFRN, no NEI, não sei se o pessoal vai recordar. E lá eu tive acesso a alguns projetos, participei como voluntária, viajava toda semana e me encantei, né? Assim, com o pensamento computacional, decidi que queria trabalhar nessa área. Só que não, como eu falei no início, né, ainda é algo novo, que aqui em Caicó ainda não tinha em nenhuma escola. E eu fiquei pensando e decidi cursar um mestrado na área de tecnologia educacional, e o meu projeto do mestrado eu desenvolvi na área de pensamento computacional. Então, comecei a fazer esse mestrado em Natal, fui pesquisando mais, estudando, e trouxe a proposta para Padre Costa, né? No início de 2019, eu trouxe essa proposta para ele. E ele aceitou de cara? Ou ficou assim meio duvidoso? Ele não conhecia, né, também o pensamento computacional, pediu para que eu explicasse, eu expliquei a proposta, fomos conversando, fui contratada pela escola como professora polivalente, né, assumi uma turma de segundo ano o ano passado, mas continuamos conversando sobre o projeto, para que ele fosse implementado agora em 2021. Aí, no finalzinho do ano passado, mesmo depois de tudo isso, depois de toda a pandemia, Padre Costa persistiu, né, na ideia, me questionou como nós faríamos, já que não teríamos como ter o laboratório, pelas questões de... os próprios protocolos, né? Não teria como eu manter uma sala com vários computadores, com a rotatividade de alunos muito grande e tendo essa higienização o tempo todo. Não ia dar para todo mundo participar ou não ia ser seguro. Então, como vocês sabem, o CDS preza pela segurança dos alunos. Então, decidimos nesse ano não ter ainda o nosso laboratório físico, mas mantivemos o projeto passando de sala em sala. Então, a rotatividade é bem maior, assim... O projeto vai até a sala dos alunos, nós vamos até... Os professores auxiliam, né? Então, professores polivalentes de primeiro, segundo, terceiro ano, eles estão ali comigo, fazem as contações comigo, se fantasiam. Eles realmente entraram. E foi muito bom, assim, ao meu ver, já não como professora, mas como pesquisadora, que não só os alunos estão conhecendo o pensamento computacional, mas também os outros professores, né, estão conhecendo o pensamento computacional, os que não conheciam ainda, né? Como é algo que está chegando, é algo que é novo. Então, é uma oportunidade de levar essas habilidades não só para os alunos, mas também para colegas professores. Né? Agora, na prática, qual foi a reação dos alunos e que tipo de resultado positivo o seu projeto trouxe para os alunos? Sim. As palavras, né, os termos que a gente usa da computação, na verdade, o termo pensamento computacional, quando a gente chega, os alunos já olham assim, mas o que é isso? Será que a gente vai aprender a jogar? Que é o universo deles... São os jogos, né? Eu vou aprender a mexer no computador, o que é que eu vou fazer? Então, eles surgiram no início, quando eu passei apresentando o projeto, surgiram muitas dúvidas, a princípio. Depois vem a curiosidade, né? Uma palavra nova, professor, algoritmo. Aí já confundia com não, eu falava, hoje a gente vai aprender o que é algoritmo, aí eles já pensavam que eu estava falando de algum número, ou a gente vai aprender o que é decomposição, aí eles já pensavam que era outro tipo de decomposição. Vem a curiosidade, né? Muitas perguntas, só que uma curiosidade muito boa, porque eles começam a trazer o universo deles para aquilo ali, e quando eu vou dando um exemplo ou outro, os outros professores também dando um exemplo ou outro, e mostrando, que é o que eu acho mais
legal, assim, do projeto é que você vai mostrando para eles como é que aquilo ali faz parte do dia a dia deles. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, que eu estou mostrando para eles que para resolver um problema, você tem que fazer um passo a passo, você não pode fazer... Se você vai fazer um bolo, você não pode colocar o bolo no forno. Foi uma das histórias que a gente contou, que era a história da galinha ruiva, que ela queria fazer um bolo de milho. E ao final nós tivemos que montar, só para o pessoal entender mais ou menos a logística das atividades. No final, o exercício era montar o passo a passo para fazer um bolo. Só que eles tinham que observar que, por exemplo, você não pode colocar o bolo para assar antes de misturar os ingredientes. Você não pode colocar o bolo na forma antes de bater. Então, o passo a passo correto para você executar para você resolver um problema da melhor forma, né? Então, quando eles percebem isso, vai ajudar eles lá no português, na interpretação de texto, que eles vão aprender a ler com mais calma. Na matemática, eles citaram muito esse exemplo. Professora, eu não posso fazer a continha do problema de matemática antes de ler as informações. Já aprendeu isso no projeto, já, né? Isso, exatamente. Então, assim, essa resolução de problemas, ela vai ajudar em outras disciplinas, no rendimento deles em outras disciplinas, claro, a longo prazo, né, que é uma coisa que a gente vai continuar trabalhando, nós vamos continuar trabalhando, então, a longo prazo, vai refletir em outras disciplinas também, e até em questões do dia a dia mesmo, né? Um problema que eles precisem resolver, uma situação que eles precisem encarar, então, com certeza vai ter esse reflexo positivo nesse sentido. Você acredita que esse projeto de sua autoria, né, ele pode ser replicado em outras escolas? A ideia é essa também, por exemplo? Sim, inclusive nós estamos montando um e-book com todas as experiências, com os relatos de experiência desse projeto desse ano. Ainda não vou divulgar porque ainda não está pronto, né? Mas quando tiver a gente podemos até voltar para o pessoal ter acesso. Mas estamos montando um e-book com todas as experiências, com todas as explicações também sobre pensamento computacional, porque, como eu falei, às vezes os professores, eles também não conhecem. Então, eu sou professora lá no Monsenhor e quero, já que a gente estava falando de lá agora há pouco, e quero replicar com os meus alunos. Então, posso pegar aquele e-book, ler o conteúdo sobre pensamento computacional, ver o modelo da atividade e replicar com os meus alunos lá também. Então, a gente está fazendo isso como uma forma de fechar esse primeiro ano, assim, que foi um ano piloto, né? Mas que já trouxe aí esse resultado. Então, a gente vai estar compilando aí os resultados em um livro digital. Que bom, né? Você acha que a tendência é sair daquele ensino básico, né, que a gente ainda estávamos acostumados a conviver e usar a inteligência, usar as tecnologias, para usar os jogos, se for o caso, para realmente ensinar os alunos? Eu não tenho dúvidas não, Marcos. Assim, eu acho que tudo só precisa de um objetivo, porque também, jogos digitais. Eu acho que os jogos digitais, eles fazem parte, assim, não posso dizer de todos, porque ainda temos os alunos que não jogam, mas de 90% dos jovens, eles estão inseridos nesses jogos. Mas eu também não posso trazer um jogo só por trazer para a sala de aula. Então, o professor, acho que ele precisa estar se reinventando o tempo inteiro, pesquisando, procurando, porque os alunos, eles já têm essas informações. Acho que quem tem filho, sobrinhos, enfim, já vê que as crianças, elas já chegam pra gente cheias de informação. Você já viu? Eu lembro perfeitamente que a primeira notícia que eu tive de coronavírus foi uma criança que me contou. Assim, lá em inícios de 2020, né? Quando tudo isso começou. Então, elas já recebem muita informação, internet, televisão, rádio, por todos os meios, né? E elas já chegam sabendo. Assim, elas já sabem muita coisa. Então, a escola precisa ser atrativa para ela. Professora, isso aqui eu consigo pesquisar na internet, mas como é que eu posso aprender melhor aqui? Ela precisa relacionar o aluno, criança, jovem, adolescente, ele precisa relacionar o que ele aprende na escola com o que ele vive. Ele precisa enxergar sentido do que ele vive. Então, puxando aqui para o lado do pensamento computacional, que é o que eu trabalho hoje, se eu mostrar para ele que aquele passo a passo que ele usa para fazer o bolo, por exemplo, é o mesmo passo a passo que um computador segue. Se um dia você quiser criar o seu jogo, ou se um dia você quiser criar um programa para fazer alguma coisa que você acha interessante fazer, você teve uma ideia de uma coisa super inovadora e você quer criar, você vai ensinar o computador
a fazer um passo a passo, a executar um passo a passo, igual aquele do bolo que você aprendeu, e ele vai executar exatamente do jeito que você falou. Aí, quando eu vou falando, nós ainda não estamos usando os computadores, mas eu já vou mostrando. Por exemplo, o computador, falo para eles, né? O jogo, a pessoa que criou o jogo lá, que vocês jogam, aí eles vão dizendo, eu gosto de jogar esse jogo, aquele, e a gente vai conversando, já vai trazendo um sentido para a conversa. Aí ela está interessada no meu jogo, ela sabe como é que o meu jogo funciona. Às vezes eu não conheço necessariamente o jogo, mas eu sei como é que foi feita aquela programação. Então eu explico para ele. A pessoa que criou o seu jogo, ela ensinou ao computador que quando você apertar na teclinha para a direita, o seu personagem tem que ir para a direita. Então se você apertar para a esquerda, ele vai para onde? Ele vai para a esquerda. Então ele vai entendendo que aqueles comandos fazem com que a coisa funcione. O 2022, você pensa em aprimorar mais ainda o projeto? Sim, nós estamos conversando, né, para ver como é que vai ficar agora 2022, se vamos ter realmente um espaço, né, isso aí a gente ainda não fechou, mas vamos ver se vamos ter o projeto vai continuar, isso aí a gente já sabe, mas aí estamos decidindo se vamos ter esse espaço para essas atividades serem desenvolvidas, ou se a gente vai continuar com essa rotatividade nas salas, que eu confesso que eu achei bem interessante, porque além de usar outros espaços da escola, os outros professores participam, tem mais gente ali envolvida, e também está no espaço deles, assim, eles estão ali na sala de aula, às vezes a gente sai, vem aqui nesse auditório, faz uma atividade diferente, não fica só fechada as quatro paredes de um lugar. Quando trabalhamos esses comandos, né, para eles entenderem que quando você manda ir para a direita, você tem que ir para a direita, que o computador faz exatamente o que você manda, usamos o pátio, usamos o ginásio, então usamos vários espaços da escola, eu acho bem interessante por isso. Você acha que até que ponto por exemplo, um prêmio como esse, ele pode estimular com que mais professores aqui do nosso município, tanto da rede privada como da rede pública, eles se tornem professores pesquisadores? Na minha visão, né, que ninguém é obrigado a concordar, eu acho que, assim, pelo menos para mim, esse prêmio, ele mostra que a gente precisa acreditar nas coisas que elas ainda não são fáceis, diria assim. Porque, por exemplo, esse projeto, até conversando com o Padre Costa, um dia eles assim apostaram, mesmo sem conhecer, gostaram da ideia, viram a proposta, mas não conheciam. Então, assim, eu considero realmente uma aposta feita em mim e na minha ideia. Só que era uma coisa que era muito nova, que era uma coisa que mesmo que eu já vinha pesquisando, era novo para mim. Então, dá aquele medo, principalmente de não dar certo, né? Eles estão apostando em mim, eles estão apostando na minha ideia, e se não funcionar, né? Mas quando vem um prêmio desse, claro que se você se inscreve é porque você acredita no que você faz, mas eu não esperava ser finalista. Então, quando eu recebo esse prêmio, eu penso assim, que vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente buscar novas informações, a gente trazer o que é novo, não ficar só na mesmice, né, de ficar repetindo o que já é feito, de ficar... Claro que o que é feito, bem feito, a gente precisa sim replicar, mas a gente também precisa muito pesquisar. Eu acho que o professor hoje, na verdade, todas as profissões, eu acho que elas estão se reinventando, mas o professor que está ali nesse papel de alfabetizador, nesse papel de transformador da sociedade, porque eu vejo o professor dessa forma, ele ajuda, né, as pessoas a transformarem a sociedade, eu acho que ele precisa estar atualizado. Não tem como você ser professor e não ser pesquisador. Professora Mariana Dantas, obrigado pela sua participação, parabéns aí pela conquista, que você possa desenvolver mais projetos, né, concorrer a outros prêmios e ganhar também, né, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu queria só agradecer, né, pelo espaço, dizer que já falei no início, né, mas que estou muito feliz com a conquista para a escola. Não é para menos, conquista, né? Segundo lugar nacional, né? Ficamos todos muito felizes, né? E, assim, aproveitar o espaço para agradecer. Já agradeci a eles, mas agradecer também, né, a oportunidade da escola de poder mostrar meu trabalho, de poder apresentar esse projeto, né? E que venham aí outros anos e que o projeto possa ser aprimorado a cada ano para que possa trazer resultado, né, para os nossos alunos também. Conversei aqui no programa com a professora Mariana Dantas, ela foi finalista, segundo